Esta é uma aula para os iniciantes em crochê, pois vou ensinar os principais pontos utilizados neste curso. Primeiro, vamos aprender a fazer um anel mágico, que nada mais é do que o início de um trabalho circular, utilizado principalmente na técnica do amigurumi. Para fazer o anel mágico, segure a linha com o polegar e enrole-a em 3 dedos formando este X. Use o mindinho para segurar a outra ponta da linha. Agora passe a agulha por baixo da perninha superior direita do X e puxe a linha do outro lado por baixo dela. Agora é só torcer a agulha deste jeito. Vou te mostrar novamente. E esta linha vai ficar como se fosse uma laçada na agulha. Então, você vai puxar esta linha aqui de trás da sua mão para dentro dessa laçada. Pronto, agora você pode soltar a linha dos seus dedos. Está formado o anel mágico. E aqui nós temos esta ponta que vai para o novelo e este rabichinho solto. E é em torno deste anel e do rabichinho que nós vamos crochetar. Aqui eu vou te mostrar como fazer um ponto baixo no anel mágico. Para fazer o ponto baixo, eu vou passar a agulha por dentro do anel mágico e puxar a linha do outro lado, formando assim 2 laçadas na agulha. Agora, eu puxo a linha novamente, mas agora por cima do anel mágico e passo por essas 2 laçadas. E está feito o meu primeiro ponto baixo. E agora é só repetir este processo quantas vezes forem necessários, de acordo com a receita do crochê. Agora eu vou te mostrar como crochetar em cima de uma outra carreira. Por isso, vamos iniciar tentando identificar quais são esses pontos na carreira de base. Cada trancinha da carreira de base corresponde a um ponto, por isso eu devo crochetar sobre ela. Para isso, eu preciso inserir a agulha debaixo desta trancinha. Eu insiro a agulha por baixo desta trancinha, que é o próximo ponto da carreira de base, puxo a linha do novelo, formando 2 laçadas na agulha. Agora, eu pego a linha novamente e passo por dentro dessas 2 laçadas. Está feito o meu primeiro ponto baixo. E repita este processo quantas vezes forem necessários. E agora eu vou te mostrar como fazer um aumento em ponto baixo. Toda vez que eu falo em aumento, eu vou fazer um ponto 2 vezes em cima do mesmo ponto de base. Então, neste caso, eu vou fazer 2 pontos baixos em cima do mesmo ponto de base da carreira. E está feito um aumento, que são 2 pontos baixos sobre o mesmo ponto. Toda vez que na receita estiver escrito para fazer um aumento, é dessa forma que você irá fazer. E agora eu vou te mostrar o contrário, como fazer uma diminuição em ponto baixo, que nada mais é do que juntar 2 pontos em um. Para fazer a diminuição, nós vamos utilizar somente a alça externa de cada ponto. Notem que cada trancinha tem 2 alças, uma alça de fora e uma alça de dentro. Nós vamos utilizar somente esta alça, a que fica para fora. Então, nós vamos ter que aprender a alça de 2 pontos deste jeito. Passe a agulha primeiro numa alça externa do primeiro ponto, torça a agulha e passe por baixo da alça externa do segundo ponto. E se formará assim como se fossem 2 laçadas. Vamos lá, vou te mostrar na prática. Primeiro, você precisa laçar as 2 alças externas. A alça externa do primeiro ponto, torce a agulha, laça a alça externa do segundo ponto e nós teremos na agulha como se fossem 3 laçadas. Então, pegue a linha do novelo e passe por dentro de 2 alças. E você ficará com 2 laçadas na agulha. Agora, pegue novamente a linha do novelo e passe por dentro dessas 2 laçadas finais. E está feito a diminuição.
Toda vez que aparecer na receita a diminuição, é deste jeito que você irá fazer. O próximo ponto que eu vou te ensinar a fazer é o ponto baixíssimo, mas antes vou fazer um ponto baixo para você compará-lo ao ponto baixíssimo. Lembre-se de que no ponto baixo eu entro com a agulha debaixo do ponto de base, laço a linha e fico com 2 laçadas na agulha. Depois eu laço a linha novamente e passo por dentro dessas 2 linhas. Já no ponto baixíssimo, eu entro com a agulha no ponto de base, faço a laçada da linha, mas ao invés de eu ficar com 2 laçadas na agulha, eu já passo esta linha direto na laçada inicial. Vou fazer novamente para você ver. Entro com a agulha debaixo do ponto de base, puxo a linha e já vou direto para dentro desta laçada que estava na minha agulha. Não fico com 2 laçadas. E assim eu fiz o ponto baixíssimo. E o próximo ponto que eu vou te ensinar é a correntinha. Para iniciar a correntinha, enrole a linha no dedo formando este X. Segure uma das pontas da linha com o polegar e a outra com o dedo anelar. Agora, entre com a agulha debaixo da perninha superior direita do X e puxe a linha do outro lado. Pronto, está feita uma laçada. Agora é só ajeitar a laçada e começar a fazer as correntinhas. E para fazer a correntinha, você vai só laçar a linha que está no novelo e passar por dentro da laçada da agulha, deste jeito. Este talvez seja o ponto mais simples do crochê, e você repetirá quantas vezes forem necessários. Agora nós vamos aprender a fazer o ponto alto, e como o próprio nome já diz, é um ponto mais alto do que o ponto baixo. E como de costume, nós vamos crochetar sempre em cima do ponto da carreira de base. Para fazer o ponto alto, primeiro nós vamos laçar a linha do novelo na agulha deste jeito. Agora nós vamos passar por baixo do ponto de base e laçar a linha do outro lado, formando 3 laçadas na agulha. Vou laçar novamente a linha e passar por somente 2 laçadas, ficando 2 laçadas na agulha. E agora, laço a linha novamente e passo por dentro das 2 laçadas finais. E está feito o meu primeiro ponto alto. Agora é só repetir quantas vezes forem necessários. E como iniciar uma carreira em ponto alto? Eu faço 2 correntinhas, viro o trabalho e vou fazer pontos altos do jeito que eu acabei de te mostrar, sempre em cima dos pontos da carreira de base. E agora o contrário, como finalizar uma carreira de pontos altos. Lembre-se de que o último ponto da carreira de base é o começo da carreira, então eu tenho 2 correntinhas ao invés do ponto, por isso é um pouco difícil de enxergar onde é que eu devo fazer este ponto alto. Para isso, olhe o seu trabalho de lado e veja que eu tenho 2 correntinhas, é nessa segunda correntinha que eu devo fazer o ponto, deste jeito aqui. E está finalizada a carreira de pontos altos. Para iniciar a outra carreira, é só fazer do jeito que eu te ensinei anteriormente. E agora vamos aprender a fazer o aumento em ponto alto, que segue o mesmo princípio do aumento em ponto baixo, mas nós vamos fazer 2 pontos altos sobre o mesmo ponto da carreira de base.
para finalizar, vamos aprender a fazer a diminuição em ponto alto, que segue também o mesmo princípio da diminuição do ponto baixo, unindo dois pontos em um, pegando a alça externa de cada ponto da carreira de base. Faça a laçada para iniciar o ponto alto, pegue as duas alças externas de cada ponto de base da carreira anterior, puxe a linha do novelo e passe por duas laçadas, ficando com 3 laçadas. Agora, pegue a linha novamente e passe por mais 2 laçadas, ficando com as 2 últimas laçadas na agulha. E finalize pegando a linha do novelo e passando pelas 2 últimas laçadas. E assim finalizamos a diminuição em ponto alto. Transformamos 2 pontos em 1. E agora que você aprendeu a fazer os pontos básicos deste curso, você pode prossegui-lo com tranquilidade. E se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários.